Você já ouviu falar sobre as 4 fases de um relacionamento? É por isso que muitas vezes a gente não consegue ir pra frente dentro de uma relação. Existem muitas dinâmicas acontecendo ali que, se a gente não entende, a gente cai. A gente cede, a gente acaba sucumbindo, vamos colocar assim. Eu sou a Daniele Bolan, especialista em relacionamentos e mentora de mulheres, e hoje eu quero te explicar um pouquinho dessas 4 fases para que você entenda o que acontece em cada uma delas e, quando encontrar com alguma dessas situações que a gente passa dentro dessas fases, acabe não cedendo, não entrando nessa onda. Então, o primeiro ponto de todos, quando você conhece uma pessoa, o que acontece? Borboletas surgem, você imagina, meu Deus, como vai ser quando eu encontrar, como que vai ser se a gente ficar juntos. Existe ali uma paixão acontecendo e, até de uma certa forma, uma projeção, uma ilusão, porque você fica, meu Deus, como será que vai ser? E você sonha e tananã, e é muito gostoso essa fase. Essa primeira fase, que a gente chama, é aquela fase onde você realmente se apaixona, você quer saber sobre o mundo da pessoa, você quer mergulhar de cabeça nisso tudo, quer viver o que o outro tem a oferecer. Só que aqui tem uma grande questão. Quando a gente tá nessa fase, a gente tá com os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios bem elevados, bem, às vezes até desregulados, porque tudo é novidade, e o novo, ele gera uma excitação. E quando a gente fica excitado, o ser humano, ele gosta de conhecer coisas novas, ser curioso, descobrir coisas, enfim. E nessa fase, a gente vai realmente tendo aquela sensação de, nossa, isso vai ser incrível. Só que aí a gente entra nessa segunda fase. Um ponto muito importante aqui. Tem ali alguns estudos que falam sobre um período X, período Y, mas eu não vou entrar a fundo em questão de períodos. Por quê? Cada um tem uma forma de viver a vida. Então, se eu coloco aqui pra você que essa primeira fase ela dura 4 meses, 3 meses, pode ser que pra você dure mais, pode ser que dure menos, depende do quanto vocês vão aprofundando essa relação ou não. Mas aí a gente vai pra segunda etapa de um relacionamento. Neste período, tu já conheceu a pessoa, tu já viu os defeitos dela, tu já entendeu quem ela é. E essa fase de novidade, de querer conhecer o outro, de querer entrar no mundo do outro, ela já não existe mais. Começam a acontecer os primeiros atritos ali dentro desse casal. E é exatamente aqui que muitos casais terminam, que não conseguem seguir em frente. Por quê? Dentro desses atritos, tu começa a pensar assim, nossa, mas estava tão bom lá no início, por que eu vou ficar aqui? Eu posso sair e conhecer uma pessoa que tenha mais a ver comigo. Principalmente nesse mundo que a gente vive, que é um mundo de muitas facilidades. Para te pedir um iFood, tu pega o teu celular e tu pede, a comida chega em casa pronta. Para te conhecer alguém, tu baixa um aplicativo, arrasta pro lado e tá tudo feito. Então, nesse mundo de facilidades, faz a gente entender que a gente tem muitas opções. É o famoso cardápio que todo mundo fala. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, tu começa a perceber o defeito, tu começa a ter alguns atritos e tu pensa assim, isso não é pra mim. Eu prefiro aquela fase inicial, sabe? Com tudo muito gostoso, tudo muito delicinha. Então, vou voltar pra essa fase. Eu vou terminar aqui, vou voltar pra lá, conhecer uma pessoa nova que me desperte aquilo tudo que eu senti lá no início. E é por isso que muitas relações terminam. Neste momento, quando tu tá passando por isso, é muito importante que vocês dois tenham ciência de onde vocês querem ir. E é por isso que eu sempre digo a importância de tu não se relacionar só pelo gostar, só pelo amar. Tu precisa entender quais são os valores daquela pessoa. O que eu quero construir escolhendo essa pessoa para minha vida? É uma família que eu quero construir? O que eu quero com essa pessoa? Tem algo que eu sempre digo, assim, dentro da terapia principalmente, que é o quê? Selecionar alguém para um relacionamento é como se tu estivesse selecionando alguém para trabalhar dentro da tua empresa. Precisa de uma entrevista, precisa ver se os valores estão alinhados. Afinal de contas, tu não entra num relacionamento para terminar 3 meses depois. Tu entra para construir uma vida. E para te construir uma vida do lado de uma pessoa, tu precisa saber. É essa pessoa? Ela tem as características, as qualidades, os valores que vão me complementar ao longo do tempo?
Se não, não tem nem por que tu começar essa relação. Então, se tu fez isso no início, é a pessoa certa, nesse momento tu precisa entender o porquê que isso me incomoda. Por que esses defeitos dessa pessoa estão me incomodando? Quando a gente se estressa com alguém, é muito sobre a gente, não necessariamente sobre o outro. Aconteceu alguma coisa na tua história que fez tu entender que às vezes uma pessoa que acorda de bom humor é uma pessoa irritante, porque tu sempre acordou de mau humor, sei lá. Então eu preciso entender por que isso me incomoda, tentar trabalhar isso dentro de mim, claro, ver se essas questões são possíveis de mudança, né? Então tenta olhar para dentro de você, entender por que isso te incomoda e verbaliza para outra pessoa. Olha, tem essa atitude aqui, tem esse defeito aqui, tem essa questão aqui que me gerou um grande incômodo, que tá sendo o motivo das nossas brigas, que tá sendo o motivo dos nossos atritos, enfim. Quando um casal consegue superar essa segunda fase, que muitos, como eu falei, terminam aqui, principalmente nessa geração que a gente tá vivendo, a gente vai para uma outra fase, que é a fase de monotonia. Que aqui também é onde muita gente acaba terminando. O relacionamento já não tem mais briga, também já não tem mais aquela excitação toda, parece que não sobrou nada. Sobrou o morno. Sobrou algo muito sublime, superficial, algo raso. Então, nesse momento, as pessoas não veem mais aqui o motivo de continuar aqui. Porque muitos de nós aprendemos que relacionamento ele precisa ser algo muito wow. Ou ele precisa te fazer sentir algo que tu nunca sentiu na vida e transbordar demais e causar milhões de sensações dentro de você. Ou ele precisa ter caos, briga, desordem. Mas aqui que mora a grande questão. Um relacionamento duradouro, ele é feito de passividade. Ele não é aquela onda toda que te carrega o tempo inteiro. Ele é aquele mar mais suave. E é quando a gente chega aqui que as nossas feridas do passado, que a gente interpretou do amor, começam a gritar tão alto, a ponto de muitas vezes fazer a gente olhar para o nosso lado e falar: acho que não é mais você. Acho que não é você porque não tem mais nada acontecendo na nossa relação. Mas, de fato, a tua relação ela não precisa acontecer coisas novas o tempo inteiro. Vocês precisam, sim, ter uma conexão. Vocês precisam, sim, ter momentos gostosos juntos. E se isso se perdeu ao longo da relação, é o momento de vocês reconstruírem. Se vocês chegaram nessa terceira fase, tá tudo muito... sabe? Muito aquele café meio sem sal, meio sem gosto. Café sem sal, graças a Deus, né? Mas... aquele meio sem sal, aquele insonso. É hora de vocês olharem um pro outro, ok. Chegamos aqui, passamos muita coisa juntos, mas eu sinto, se tu sente falta de, por exemplo, nossa, eu sinto falta de uma conexão, de ter algo legal, é hora de vocês construírem, isso já deveria até ter tido desde o início do relacionamento, algo do casal. Algo que vocês façam juntos, que faça bem pra vocês. Por exemplo, toda sexta-feira a gente vai ter uma noite de jogos. Isso tem dentro do meu relacionamento, inclusive. Toda sexta-feira a gente tem uma noite de jogos. Toda segunda-feira a gente vai ter um café da manhã juntos, tranquilos, com calma. Sei lá, a cada 15 dias a gente vai jantar fora. Começa a restabelecer momentos íntimos entre o casal, momentos de paixão entre vocês. Isso vai fazer vocês irem para a próxima fase, que aqui poucos chegam. E quem chega também às vezes não consegue sustentar. Que é aquela fase que a gente vê muitos famosos, principalmente, falando assim: a gente virou seu amigo. Porque aqui vocês voltaram a ter momentos gostosos, vocês voltaram a ter trocas legais e tudo mais. Mas ainda pode existir uma falta. Não é que exista de fato, pode, tá? Pode existir uma falta de um carinho, no sentido de um carinho amoroso, afetivo. E esse é o momento de vocês trazerem novidade para dentro dessa relação, de vocês buscarem se reconectar como um casal. A amizade, ela é uma extensão do amor, então não é de todo ruim ter uma pessoa ao seu lado que seja sua amiga. Então não é de todo ruim ter do seu lado uma pessoa que seja sua amiga.
Mas vocês têm que entender até que ponto isso é favorável ou não. Até que ponto a gente pode dar uma pimentadinha na nossa relação? Até que ponto a gente pode tentar algo novo? Até que ponto isso tá sendo bom para os dois? Então essas são as principais fases dentro de uma relação que eu gostaria de trazer para você entender onde você tá em cada uma delas e como que a gente supera cada uma delas. Um ponto principal é escolher a pessoa certa desde o início e, claro, ser a pessoa certa também. Porque muitas vezes a gente olha para o outro e a gente pensa assim, não, eu quero uma pessoa assim, 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 mas você nem é essa pessoa. Você nem se tornou essa pessoa, você quer amor do outro, mas você nem se dá esse amor ainda. E aí, quando você quer esse amor do outro, o que vai acontecer? Carência, dependência afetiva, porque isso não tá aqui dentro. Não é nutrido de você para você. Então é como se você descontasse no outro essa necessidade, como se ele tivesse que te suprir, te completar, te transbordar. Transbordar eu até concordo, que às vezes o outro precisa sim. Porque quando você já tem o seu copinho bem cheio, o outro chega e transborda. Mas se o seu copinho não tá cheio de amor por você, de cuidado por você e de tudo isso que você quer encontrar dentro de uma relação, não adianta pedir pro outro. Ah, eu quero alguém que me faça feliz. Ok, mas você já é feliz sozinho? Você já encontrou o que te faz feliz? Trouxe momentos de felicidade pro seu dia a dia? Ou você só espera que chegue alguém, caia ali dos céus alguém que mude toda a sua vida e transforme toda a sua vida e seja a solução dos seus problemas? Porque isso não existe. Bom, então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, porque depois que eu entendi muito disso, eu também fui trabalhando muito em mim, essa questão das fases do relacionamento, o que fazer em cada fase, porque a gente passa por isso, não tem como fugir, né? Então, quando eu fui trabalhando isso em mim, as coisas foram também melhorando muita coisa dentro de mim, eu fui entendendo muita coisa dentro de mim. E se esse vídeo fez sentido, se ele mudou um pouquinho aí dentro, não esquece, deixa aqui embaixo teu like, comenta aqui em qual fase do relacionamento você está hoje e como que tu sente que tu pode passar por isso depois de assistir esse vídeo. Um beijo!